Gente, deixa eu dizer que é uma alegria bem grande, um desafio bem grande para mim estar aqui hoje. Eu poderia dizer porque o Jorge não está, mas ele acabou de chegar, né? Então, se quiser, não, estou brincando. Mas é um desafio e uma alegria muito grande para mim. Eu lembro que semana passada, quando o Jorge avisou que hoje seria eu a falar com vocês, nossa, a Susan também faz pregação? Sim, eu faço, mas digo que estou há muito tempo destreinada, né? Na nossa antiga comunidade em Palmitos eu pregava também, mas aí vieram as crianças e vieram também algumas questões de saúde, algumas questões emocionais, das quais depois eu também quero falar um pouquinho. E eu acabei me afastando, né? As crianças, confesso que foram um bom pretexto para eu parar de fazer isso, né? Justamente por algum tempo ter sido algo que não foi mais confortável para mim. Mas, tendo em vista que o Jorge tinha ido viajar esse final de semana e tudo mais, a gente achou que seria uma boa oportunidade de eu retomar essa questão da pregação. Então, estou muito feliz de verdade por estar fazendo isso, tá? E outra também porque, né, a partir do tema da nossa noite, né, aprovação, eu também quero buscar a aprovação de vocês, tá? Então, brincadeira, não quero não. Gente, nós queremos então conversar hoje sobre culpa e aprovação. Talvez você tenha vindo para esse tema hoje pensando, é o tema certo para mim. Eu vivo isso, eu vivo buscando a aprovação das pessoas, isso me angustia, isso me tira a paz, acho que é o tema legal para mim. Ou talvez você pense, não, eu vim para o culto, mas assim, não é um tema que fala muito ao meu coração, mas quero que você preste atenção, porque às vezes as atitudes por buscar aprovação, às vezes as culpas que a gente carrega por determinadas coisas, são bem sutis. Muitas vezes, formas como a gente age, a gente não percebe que a gente está fazendo isso mais para ser visto ou para ser reconhecido do que meramente por prazer, tá? Ou talvez você chegue no final do culto e pense, não, realmente esse tema para mim está bem resolvido, está tudo certo, mas quem sabe Deus queira te usar para ajudar alguém que sofre com isso. Eu digo que sofre, porque traz muito transtorno para as pessoas, traz muito sofrimento, e é uma situação em que realmente às vezes a gente precisa da ajuda de alguém. Quem sabe você seja essa pessoa que pode ajudar alguém que passa por isso. Tá? Certo? Muito bem. Nós constantemente nos sentimos culpados. Umas pessoas em mais medida do que outras, mas fato é que a gente carrega várias culpas, né? Quem é pai, quem é mãe, sabe que a gente se sente constantemente culpado por não ter dado atenção suficiente para os nossos filhos. Porque às vezes a gente está cansado e tudo mais, mas a criança está lá querendo brincar e a gente, né, e depois fica aquele sentimento de, poxa, né, por que eu não me dediquei um pouquinho mais? Ou, às vezes, por ter exagerado um pouco na bronca, depois a gente pensa, será que realmente precisava de tudo isso? Né? Como maridos e esposas, a gente também se sente se sente culpado muitas vezes, também pela questão do tempo, por às vezes não estar tão presente. É claro, né? Dentro de casamentos onde se busca realmente que o relacionamento dê certo, porque a gente sabe que tem muita gente que simplesmente vive debaixo do mesmo teto e cada um vive a sua vida. Mas, aqui falando de pessoas que realmente querem zelar pelo casamento, a culpa muitas vezes também vem. Porque aqui eu não consultei meu marido, minha esposa nesse sentido, aqui tentei fazer do meu jeito, e assim a gente vai carregando algumas culpas, né? Como profissionais, nós nos cobramos muitas vezes, porque ou trabalhamos demais, deixamos a família de lado, ou, às vezes, até trabalhamos de menos, e aí a gente pensa, mas aquilo lá eu devia ter feito, mas aquilo lá eu devia ter dado um jeito de resolver. Ou a gente comete algum erro que fica se culpando por aquele erro que a gente cometeu, né? E por que não dizer também como cristãos, o quanto a gente se sente culpado também. Eu devia estar lendo mais a Bíblia,
eu devia estar orando mais, eu devia estar servindo mais na igreja, devia estar ofertando mais na igreja, e aquilo também fica nos incomodando, nos fazendo sentir como se a gente não fosse um cristão de verdade, porque não está fazendo as coisas exatamente como deveria ser. Né? E aí, querendo ou não, a gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo onde existem, sim, comparações, onde existem, sim, avaliações e cobranças. Né? Os filhos nos cobram, os filhos nos avaliam. Né? Às vezes, o Bernardo, no momento de fúria, me chama de chata, né? Porque ele está me julgando, ele está julgando a atitude que eu tive com ele. Ou, pelos nossos pais, nós somos cobrados, né? Nós como pais, ou nós enquanto filhos, né? Os pais também querem que a gente tenha um bom desempenho. Então, vem a cobrança. Pelos professores, pelo chefe, pelo cônjuge e, por que não, também nas redes sociais. Só que ali eu confesso que às vezes é um julgamento, uma avaliação que a gente busca também, né? Que a gente quer postar tudo, quer mostrar para as pessoas a nossa vida, e a gente espera ser bem avaliado, né? Conforme tudo aquilo que a gente posta. E se a gente não posta, o pessoal pergunta, mas não vai postar foto da tua viagem? Mas não vai postar isso, não vai postar aquilo? Né? E aí, se você dá alguma opinião sua na internet, aí vem bombardeio, enfim. Né? A internet é um campo amplo de acusações e de avaliações e de julgamentos. Né? E, portanto, com tudo isso, nós vamos nos sentindo culpados por nem sempre corresponder às expectativas que as pessoas têm sobre nós. Mas, mais do que isso, eu acredito que o mais pesado de tudo isso são as constantes avaliações e cobranças que nós fazemos de nós mesmos. Porque a partir daquilo que as pessoas vão falando para nós, daquilo que as pessoas vão apontando para nós, a nossa autoestima começa a ser balançada. Né? Você já não se sente mais tão capaz para as coisas, você já não se sente mais tão confiante, não se sente talvez tão bonito, e assim a autoestima começa a balançar também. E aí nós mesmos vamos nos tornando os nossos próprios carrascos. A gente começa a se cobrar muito mais. Ah, mas por que eu fiz isso naquela hora? Não, mas fulano tinha razão, mas que ideia minha. Ah, eu não sou capaz de fazer isso aqui. E aí as cobranças vão acontecendo. E é claro que a gente tem várias formas de lidar com a cobrança das pessoas, com os julgamentos das pessoas. E uma dessas formas, a gente poderia dizer que é o cinismo ou até mesmo uma certa arrogância. Tem gente que, para se defender dos julgamentos das pessoas, para se defender daquilo que as pessoas nos apontam, usa da estratégia de desprezar a opinião dos outros. Entra na ideia de, pode falar o que quiser, não tem problema, eu estou bem, eu vou fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu achar melhor. E a gente acaba entrando numa ideia de desprezar a opinião dos outros. Não tem relevância. A pessoa não sabe da minha vida, não tem relevância nenhuma o que a pessoa está falando. Mas o problema é que esse tipo de atitude pode nos afastar das pessoas. Né? Quem é que gosta de conviver com alguém que não sabe ouvir uma crítica? Ou que, às vezes, a gente vê que a pessoa está indo pelo caminho errado, quer dar um conselho, quer falar, não, para mim não preciso de conselho, eu estou fazendo tudo certo, estou fazendo do meu jeito, e é isso aí. Né? Então, é uma forma da gente se proteger. Outra forma da gente querer se proteger, aí vai para o outro extremo. Aí vai para o extremo do perfeccionismo. Por quê? Porque aí a gente leva tão em conta a opinião dos outros, a gente quer tanto agradar os outros, corresponder à expectativa que os outros têm sobre nós, e a gente acaba se tornando perfeccionista. A gente quer que tudo saia perfeito. A gente não quer dar margem a erro. Mas aí é que vem o problema. A gente, fazendo dessa maneira, a gente pode até evitar a cobrança dos outros. A gente pode até evitar o julgamento das outras pessoas. Mas o julgamento
que nós temos sobre nós mesmos aumenta muito mais. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela sofre com isso. Porque parece que nada nunca está bom e ela continua tentando e precisa tentar e sempre tentar de novo e acaba gerando esse sofrimento sobre ela mesma, né? E tem uma terceira forma também da cultura do politicamente correto. Ninguém julga ninguém e pronto. Você tem os seus erros, você tem os seus problemas, eu tenho os meus, eu cuido dos meus e ninguém fala de ninguém, né? Só que qual é o problema? A gente vive no mundo, a gente vive numa sociedade em que julgamento sempre vai acontecer. Por mais que eu não fale, talvez, para outra pessoa o que eu estou pensando, mas aqui dentro o julgamento existe. Aqui dentro ele acontece. Então, como lidar com as culpas e as cobranças de uma forma saudável? Elas estão aí, os julgamentos estão aí, as cobranças estão aí, elas acontecem, não vão acabar. Mas como que a gente lida com isso de maneira saudável? De maneira que não nos afete, de maneira que não destrua a nossa autoestima, né? Como a gente pode fazer isso? Aqui tem esse gráficozinho que o Jorge já vem trabalhando nos últimos encontros também, dentro desse tema, e esse versículo que é bem interessante. A ideia de que a gente tem pensamentos, a gente cria pensamentos sobre determinadas situações. Dependendo do pensamento que vem, aquilo molda a nossa emoção, certo? E essa nossa emoção vai gerar e vai revelar outros pensamentos. E a gente acaba entrando num ciclo que parece que não vai ter fim. Mas esse versículo de Romanos 12:2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, a proposta que a Bíblia nos traz, e aqui a gente já começa a ver um pouquinho de que maneira a gente pode lidar com as críticas, com os julgamentos que vêm sobre nós, é transformar o nosso modo de pensar. Não deixar que o pensamento, que o comportamento, os costumes, essa mania de apontar o dedo para o outro, que isso tudo interfira no nosso modo de pensar, mas sim que Deus nos transforme por meio de uma mudança no modo de pensar, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que boa, perfeita e agradável vontade de Deus? De ter uma vida plena, de ter uma vida em abundância, uma vida em amor pelas outras pessoas. Como é que eu vou conseguir dar o melhor de mim, sendo que eu vivo martirizado, sendo que eu vivo com o peso da culpa e do julgamento das outras pessoas? A gente precisa aprender a se libertar um pouco disso. Então, uma frase do Ricardo Barbosa, pastor, de um livro que, inclusive, inspira também essa série de temas, diz: o problema não está em querer impedir que nos julguem e condenem, né? Aquilo que a gente já comentou. Isso sempre vai acontecer. Não há como evitar. Esse não é o problema. O problema é como lidamos com isso. E para falar sobre isso, eu quero trazer para vocês a figura do apóstolo Paulo. A gente, né, grande maioria conhece essa figura tão importante na história do cristianismo. Paulo, que antes era Saulo, foi uma pessoa que fez muitas inimizades também ao longo do seu caminho. Ele era um judeu, né, também nacionalizado também romano, né, enfim, ele transitava ali entre os dois mundos, mas ele era um grande observador da lei judaica. E foi uma pessoa que torturou cristãos, né? Os cristãos trouxeram ali um certo rebuliço. Jesus
deu uma mexida ali na estrutura judaica das leis, e ele começou a perseguir cristãos também. Ele atuou depois que Jesus já tinha morrido, ressuscitado, né, e tudo mais. Então, uma grande comunidade de cristãos se formando, e ele perseguia essas pessoas. Ele consentia, inclusive, na morte de cristãos, na tentativa de parar aquilo que Jesus começou. E acontece que esse cara, num certo momento, ele tem um encontro com Jesus. Jesus aparece para ele. E ele começa a entender o que é que Jesus tinha vindo fazer. Ele entende a graça. Ele entende, ele pede que alguém o ensine, alguém o ensina, e ele depois é o grande propagador da ideia da graça, que vai explicar para as pessoas o que Jesus veio fazer. E ele entendeu que o que Jesus veio fazer foi perdoá-lo por tudo aquilo que ele havia feito no passado. Que ele veio trazer uma nova vida para ele, e a partir dessa nova vida, fazer algo novo, através da vida do Paulo. Então, Paulo, onde antes ele era do grupo dos que perseguiam os cristãos, ele agora passa a ser também perseguido. Ele mudou de lado. Só que olha a confusão que isso pode ter sido na mente, que foi na mente dos cristãos daquela época. Provavelmente, eu teria pensado, bom, agora esse cara aí, matador de cristão, ele está se infiltrando agora no meio dos cristãos para ser mais fácil da gente, né, terminar. Então, agora, o Paulo estava sendo julgado e criticado pelos judeus, porque ele mudou de lado. Mas eu fico imaginando quão pesado que poderia estar sendo para o Paulo estar entre os cristãos. Imagina Paulo, num grupo de estudo bíblico, sentado talvez com a viúva de alguém que ele mesmo mandou matar. Imagina o clima tenso que se gerava ali. Então ele recebia provavelmente julgamentos do lado dos judeus, do lado dos cristãos, do lado dos romanos. Ouso dizer que a vida do Paulo não estava fácil, né, nessa época. Mas o Paulo, ele vai escrever algo muito interessante. Lá em Romanos 8, 33, 34, ele diz: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que isso significa? O que o Paulo entendeu é que sim, né? Existe o pecado, existe a condenação eterna por causa do pecado, por causa dos nossos erros. Se a gente for pensar lá em Adão e Eva, né, onde tudo começou, a Bíblia fala que o salário do pecado era a morte. O pecado só seria perdoado por meio da morte de alguém. E tanto que no Antigo Testamento, então, eles tinham esse hábito de transferir simbolicamente o pecado para um animal, né, normalmente um cordeiro. E esse cordeiro, então, morria carregando o pecado do povo. E aí Paulo entende que Cristo é que veio cumprir o papel desse cordeiro. Cristo era o Cordeiro de Deus que deu a sua vida para que as pessoas pudessem ter o perdão, para que as pessoas pudessem ter salvação. Ele troca de lugar com o pecador e ele dá a sua vida por todos nós. E Paulo vai chamar isso de graça. A gente não merecia, mas Deus fez. Porque Deus quis restaurar o relacionamento com o ser humano. E Jesus assume o nosso lugar. E por isso a gente tem o perdão, a gente tem a salvação. E aí por isso Paulo diz, então tendo isso em vista, se Deus me perdoou,
se Ele deu a sua própria vida por mim, e por isso eu tenho perdão, tenho a salvação, quem é que tem o direito de me julgar? Quem é que tem o direito de apontar o dedo para mim? Ninguém, porque Deus já me perdoou. Aquele que mais interessa já me perdoou. E aí ele escreve esse texto bem interessante. Então, Paulo teve a sua mente transformada por Cristo e desenvolveu uma estrutura mental capaz de reordenar seus sentimentos e emoções. Ele conseguiu, a partir do perdão de Deus e da ciência do amor que Deus tinha por ele, ele conseguiu mudar a sua forma de pensar, evitar que os julgamentos das pessoas interferissem nas suas emoções, no seu jeito de pensar e agir. Pode passar. E isso também serve para nós hoje. A gente também constantemente está se colocando num tribunal. A gente também constantemente está se colocando debaixo do julgamento das pessoas, né? Será que eu estou agradando? Será que aquela falha que eu cometi, as pessoas vão perceber? O que será que vão falar de mim? Mas aquilo que Paulo entendeu também é para nós. Jesus não morreu só pelo Paulo. Jesus não morreu só por fulano, por aquele lá, por ser mais não sei o quê, não. Ele morreu por todos nós. Então essa realidade, essa transformação é para todos nós. Em Jesus, o nosso tribunal já terminou. E a gente pode se entender como alguém amado, como alguém para quem Deus olha e diz: eu me alegro em você. Apesar do seu desempenho, apesar das suas falhas, apesar de tudo. Se a gente for lembrar de Jesus, quando ele foi batizado, a gente sempre gosta de lembrar disso. Que quando veio aquela voz do céu e disse: você é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, Jesus não tinha começado o ministério dele ainda. Jesus não tinha operado milagres e feito grandes coisas. E nós cremos que conosco é da mesma forma, independente do nosso desempenho, independente se eu sou uma mãe exemplar ou não, independente das coisas que eu posto nas redes sociais, Deus me ama e Deus me perdoa. E é a partir disso que eu preciso viver. Então, diante da culpa e da cobrança, pense: o meu julgamento já acabou. E a gente pode viver na graça. Então, esse versículo também serve para nós. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos. Quem nos acusará? Ninguém, pois Cristo já morreu e ressuscitou. Por mim, por você, por cada um de nós. Então, diante daquele que mais importa, nós somos amados. E os julgamentos que os outros fazem, eles têm também o seu lugar. A gente não pode cair agora no cinismo, né, que a gente comentou antes, e dizer: não, se Deus me ama, está tudo certo, então não preciso me importar com o que os outros pensam também. Vou viver a minha vida do meu jeito porque Deus me ama, porque está tudo certo. Não. Elas têm o seu lugar. A partir de Deus, a gente aprende também a ouvir aquilo que convém. Deus vai colocando no nosso coração aquilo que pode sim ser mudado, que pode sim melhorar, mas não são os julgamentos das pessoas que têm a palavra final, mas sim Deus. E a partir disso, eu quero trazer um pouco do que eu tenho vivido, do que eu vivi, do que eu tenho experimentado. Eu comentei antes no início, né, que eu parei de fazer pregação no culto por causa de algumas questões também de saúde e emocionais. Quando eu era criança, ali entrando na adolescência, 10 anos, assim, aquela idadezinha boa, né, que a gente quase não tem confusão na cabeça, tudo certo. Eu passei por uma situação, e até já comentei aqui uma vez sobre ela. Nós éramos 4 amigas da escola, né? A gente sempre tem a nossa patotinha, né? Com quem a gente anda junto ali e tal. E um dia a gente estava no colégio e fomos ao banheiro da escola.
A gente também sempre ia em bando, né? Nunca ia uma sozinha para o banheiro. Só que acontece que lá dentro do banheiro da escola, elas três entraram, né? A gente entrou no banheiro e elas três entraram num reservado ali. E eu ouvia lá de dentro elas dando risada, né, falando, conversando e tal. E aí elas saíram do banheiro, saímos todas e elas falaram: Suzana, a gente precisa te falar uma coisa. Tá bom, né? Pode falar, sou todo ouvidos. E elas falaram: Susan, tu tá muito chata hoje. E caíram na gargalhada. Começaram a rir e eu, né? Ok, né? Estou chata, legal. E a gente pode pensar, coisa de criança, né? Provavelmente até cheguei em casa, tenho comentado alguma coisa com os meus pais também, né? E como nós também normalmente agimos, coisa de criança, né? Amanhã vocês estão tudo amiga, tá tudo certo. Mas aquilo não foi trabalhado em mim. De maneira que quando eu era adolescente, aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu era adolescente, eu tinha certeza absoluta que as minhas amigas andavam comigo por educação. Porque eu não era uma pessoa legal. E eu tentava, de várias formas, querer agradar minhas amigas, né? E aí a autoestima já não era tudo aquilo, elas eram mais bonitas do que eu, se arrumavam mais do que eu. Ou seja, né? Imagina a Susan assim, né? E aquilo me afetou muito, assim. Né? Às vezes eu até paro e penso se esse meu jeito... Né? Todo mundo sabe que eu sou muito engraçadinha, né? Assim. Se às vezes eu não acabei desenvolvendo isso como uma forma de tentar a afirmação das pessoas, de tentar a aprovação das pessoas, para ser legal, para as pessoas gostarem de mim, né? E aquilo tudo sempre, né? Dentro da minha cabeça, e eu preciso ser legal, eu preciso que as pessoas gostem de mim. E assim a vida foi seguindo. Mas aquilo nunca foi trabalhado exatamente dentro de mim. E aí eu fui crescendo, fui para a faculdade, conheci o Jorge, né? E a vida foi seguindo o seu rumo. Mas na faculdade, aí a coisa ficou séria. Porque, é claro, daí vem mais pressão, você precisa ter um bom desempenho na faculdade, afinal de contas, teus pais estão pagando a tua faculdade, né? Você tem que ir bem, você tem que estudar, você tem que caprichar. E, de fato, notas boas, passei, tudo certo. Mas aquilo começou a trazer um peso muito grande, né? E muitos relacionamentos novos, porque ali a gente convivia em alojamento, todo mundo morando junto, né? As meninas, então você tinha que ser uma pessoa agradável com todo mundo, né? Próprio namoro, conhecer família do namorado, aquele negócio todo, né? Querendo ou não, tudo isso vai, aos poucos, trazendo um peso para você, né? Foi trazendo um peso para mim. E na faculdade, que então eu tive crises bem sérias de ansiedade. E já não eram mais crises de ansiedade, já foram categorizadas como síndrome do pânico. Eu lembro de um culto, inclusive, que a gente estava na MEUC, lá em São Bento, que eu tive que sair, eu tive que ir lá para a salinha das crianças, deitar no chão, porque eu estava extremamente tonta, falta de ar, assim, no talo, e eu não conseguia respirar. Eu lembro que tinha até uma psicóloga lá conversando comigo, e aí eu tive que buscar tratamento. Porque sozinha eu não estava mais dando conta. A gente vai fingindo que está tudo bem, né? Mas chega uma hora que não está. E aí, inclusive, eu tinha certeza que eu tinha um tumor no cérebro, né? Porque a tontura que eu tinha não era pouca. E eu tinha certeza que eu ia morrer. E é esse o sentimento que tem. Hoje eu sou muito solidária com quem me diz que está com crise de pânico, que está com crise de ansiedade, porque é horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Sensação de morte mesmo. Mas aquilo foi... Aí comecei a fazer acompanhamento com um psiquiatra, tomando faixa preta para dar aquela controlada, tomando ansiolítico, e assim eu fui tratando, e aquilo foi melhorando, né? Estava equilibrada, né? Medicada, tudo certo. E aí viemos para Palmitos, começar o nosso ministério lá. E como antes eu comentei, né, que eu há muitos anos não pregava, porque lá eu pregava.
mas não era algo que me deixava confortável. Era algo que me fazia tremer muito na base. Por quê? Apesar de ter tratado, apesar de ter tentado entender que as pessoas sim me aceitavam e tudo mais, mas eu sempre me via como estando diante do julgamento das pessoas. E querendo ou não, a gente está, né? Você está à frente de uma comunidade, as pessoas querem se espelhar em você. As pessoas veem as tuas atitudes, elas veem como você se comporta e tudo mais. E aquilo trazia um peso muito grande para mim. E eu sempre, de novo, tinha crises de ansiedade. Já não mais no nível ali da faculdade, mas sempre de novo tendo que recorrer à medicação, a tentar equilibrar isso de alguma forma. E aí vieram as crianças e foi o pretexto perfeito para eu parar de pregar. Para eu parar de me expor tanto diante da comunidade. Também foi, claro, né? A gente muda a rotina, muda tudo, mas foi um bom pretexto para parar. E eu não me sentia mais tão à vontade para fazer aquilo. E um dia, e outra coisa interessante, eu não falava disso para as pessoas, porque eu não queria que as pessoas vissem essa minha fraqueza. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu tinha ansiedade, justamente para não pensarem, mas mulher de pastor tendo ansiedade, como assim, né? Alguma coisa não está certa. Então eu tinha muito esse medo de que as pessoas soubessem da minha fraqueza. Mas aí, eu lembro de uma manhã que eu fui fazer o meu devocional na varanda da nossa casa, lá em Palmitos, e eu abri nesse texto, que é um versículo depois daquele versículo que lemos antes. E eu li esse versículo e ele caiu para mim como uma luva. Tanto que quando eu e o Jorge conversamos sobre o tema que eu ia tratar aqui e tal, eu lembrei na hora desse versículo. Ele diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais ou além do que convém. Mas pense de si com equilíbrio conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu chorei lendo esse versículo. Porque eu tinha sobre mim expectativas de querer agradar aos outros. Eu tinha sobre mim uma obrigação de ser um bom exemplo, de ser uma mãe perfeita, de que as pessoas gostassem de mim. E esse versículo diz, não pensa sobre ti além do que convém, do que é a realidade. Você tem fraquezas. Você tem questões que precisa resolver que todo mundo também tem. E não tem nada de errado nisso, está tudo bem. Pense de si com equilíbrio. Pense de si a partir daquilo que Deus te deu. Uma coisa que o Jorge sempre me dizia, desculpa. Esse tema mexe bastante. Uma coisa que o Jorge sempre dizia para mim. Né? Ele sempre foi meu ouvido, querido. Aguentou a parte dele. Mas ele sempre dizia, Suzane, você é amada por Deus. Não interessa se a tua pregação foi boa. Para alguém sempre vai servir alguma coisa. Não interessa se... não faz mal se hoje você não tirou aquele tempo especial com as crianças. Deus te ama e é isso que importa. E aí isso trouxe para mim uma ideia também, assim, a tentação de dizer, então, posso viver do jeito que eu quero? Não. Mas uma coisa que eu entendi é que esse perdão, a respeito... O que Jesus fez não diz respeito apenas ao julgamento final, mas aos pequenos julgamentos do dia a dia. Às vezes eu tinha a impressão que quando falava de salvação e de perdão era uma coisa só eterna, algo só lá para a eternidade depois, né? Mas eu fui entendendo que essa salvação também é para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E aí o que mudou na minha forma de pensar foi: eu não vou procurar ser uma mãe ótima, uma esposa ótima, uma serva de Deus ótima para ser reconhecida,
para ser aceita pelas pessoas. Eu vou ser por amor àquele que me aceita como eu sou. Eu não vou ser uma boa mãe para que eles me amem, para que eles vejam em mim alguém perfeito. Não, eu vou ser uma boa mãe em amor a Deus, a tarefa que Ele me confiou de conduzir essas crianças para a vida. Eu vou ser uma boa profissional, vou me esforçar no meu trabalho, não para ser reconhecida pelos meus chefes, né? Desculpa, meu chefe está aqui. Mas por amor às pessoas que Deus está ali me confiando para proporcionar um pouco de qualidade de vida. Então não vou fazer isso mais para ser reconhecido ou para ser aceito, mas vou fazer por amor àquele que me ama como eu sou. E amar as pessoas também, como elas são, aceitando também os erros delas, aceitando também os problemas delas, as limitações delas, porque diante de Deus, todos somos amados por Ele. Então a aprovação de Deus não vai me deixar acomodado, mas vai me deixar livre para ouvir críticas de forma desarmada e crescer. E por isso eu quero que você avalie. Você tem se sentido pesado por cobranças externas? Como é que você tem reagido diante dos julgamentos que as pessoas têm sobre você? E elas têm, e sempre vão ter. Mas como você tem reagido a isso? E você tem se sentido pesado por cobranças internas? Como você tem sido com você mesmo? Qual tem sido a tolerância com você mesmo diante dos erros que você comete? Por isso, decida sair do tribunal que as pessoas impõem, que você mesmo se impõe, e aceite a aprovação de Deus. Ouça sim as críticas, ouça sim os julgamentos, retém aquilo que convém, o que não convém, deixa na mão de Deus. E se entenda, se veja como alguém amado por Deus, porque Cristo já assumiu o seu lugar. Cristo já foi julgado e condenado no teu lugar. Que você possa se sentir amado e cuidado por Deus. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!